Vamos começar Provérbios 26, versículo 1, versão NVI que eu estou lendo, ok? Provérbios 26, 1 fala assim: Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Esse versículo ele é bem claro, né? Que na verdade não cabe, né? Assim como a neve no verão não tem, né? Não tem cabimento, não tem encaixe, né? Não existe um ambiente preparado para isso, assim é a honra para o tolo, né? Ou seja, não encaixa, né? Não confirma, não afirma, não é verdade? Então a honra é totalmente imprópria para o tolo, assim como a chuva é na colheita e assim como a neve no verão. Então tudo tem um encaixe, né? Tudo na vida, tudo na história, né? Na história da Bíblia, tudo tem um encaixe. Deus faz cada coisa para o seu tempo. Então, quando isso é distorcido, assim como a honra para o tolo, é algo que é incabível, né? Assim não é conveniente, não é apropriado, né? E ele continua, Provérbios 1, versículo 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Na versão Almeida ele fala assim, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. É bem interessante essa passagem, ela é usada bastante, né? Ela é usada bastante para cura interior, né? Enfim, né? Em processos assim de libertação também. Por quê? Porque a maldição, né, que às vezes acompanha gerações, ela não, sem motivo ela não pega, ou seja, sem motivo ela não virá, né? Então tudo tem um motivo, e na verdade em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio está escrito sobre as bênçãos e as maldições, né? Qual é o preço da bênção? O que gera a bênção? É a obediência. E o que gera a maldição? É a desobediência, a idolatria, né? Se você quiser ler lá em Deuteronômio, se eu não me engano é Deuteronômio 8, se não for você procura lá, mas a maldição ela advém da desobediência. Então, né, se existe processo de maldições, né, familiares, geracionais, hereditárias, é porque há aí uma desobediência que necessita de arrependimento, né, arrependimento de fato. Então vamos lá, Provérbios 26 e 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Ou seja, para tudo existe, né? Para cada coisa existe aquilo que vai ser disciplinado, né? Por exemplo, o chicote é para o cavalo. Então ele faz esse fim, né, para o cavalo. O freio para o jumento, que o jumento precisa do freio. E a vara é para as costas do tolo. Ou seja, a vara ela tem um propósito, que é de trazer disciplina, de trazer repreensão, de trazer confronto, né? Então, para aquele que é sábio, ele nem vai precisar da vara. Mas o tolo sim, o tolo precisa da vara constantemente. E não só da vara dos homens, né, da vara dos pais, né, mas da vara de Deus, né, da vara da disciplina. Então, olha, a vara dói, gente. A vara, ela realmente, ela causa processos dolorosos, né, não só fisicamente, mas estamos falando aqui, né, de processo de disciplina, né, de Deus. Então é melhor a gente andar realmente pelo caminho da obediência, pelo caminho da sabedoria, para que a gente não precise dessa vara, né? Dessa vara. Enfim, ele continua, Provérbios 26 e 4. Não responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Olha só que interessante. Lá na versão Almeida fala assim, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhantes a ele. Ou seja, se a gente responde para um tolo, para um insensato, assim como a sua insensatez merece, de fato ele vai pensar mesmo que é um sábio, né? Ele vai pensar mesmo que é um sábio. Então a gente precisa responder ao insensato, não como ele merece, mas como a sabedoria falaria aos seus ouvidos, né? Então sempre lembrando que o nosso fundamento, a sabedoria é Cristo, né? Tudo que nós precisamos está nele. Se nós vivemos de fato no seu Espírito, sobre o governo do Espírito, com certeza nós vamos responder a cada um, não conforme a sua loucura, não conforme a sua insensatez, nem conforme a sua moralidade, não, mas conforme a sabedoria que Deus colocou no nosso coração, né? Então não é o que o outro faz, mas é quem você é, né?
Ah, mas eu vou, a pessoa lá é muito irada, então eu vou entrar em contenda também com ela. Não, ela é irada, não deixe que o sentimento dela, sabe? Não entre na tempestade do outro, não deixe que aquilo que o sentimento que o outro tem domine você, né? Porque senão você vai estar se igualando, se tornando semelhante. E ele continua, Provérbios 26, versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Realmente, né, gente? Porque se ele é tolo, a mensagem não vai chegar fidedigna. A mensagem não vai chegar como deveria chegar. Então você, né, como se fosse cortar um pé ou beber veneno. Você está plantando para a sua própria destruição. Porque você mandou a mensagem pelo tolo, você sabe que essa mensagem vai ser distorcida e você vai ter que reparar, você vai ter que consertar, né? Então você está causando mal para si mesmo. E ele continua, Provérbios 26, versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Ou seja, né, ali ele quer dizer o quê, né? Que as pernas do coxo, elas estão ali. Elas estão ali, né? Se você for ver uma pessoa paralítica, né? Elas estão ali, mas elas não têm serventia, elas não têm utilidade. E assim ele fala, ó, como pendem inúteis as pernas do coxo, ou seja, elas estão ali, mas não têm função, assim é o provérbio na boca do tolo. Né? Ou seja, ele tem o provérbio na boca, mas ele não pratica, então é inútil. É inútil, é um discurso vão. É isso que o Salomão quis dizer. Provérbios 26, versículo 8. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Deixa eu ler nesse outro. Na versão Almeida fala assim, ó, como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Ou seja, a pedra preciosa não é para ser colocado na funda, né? Essa pedra preciosa, ela tem outra função. Na funda você pode colocar qualquer pedra, né? Qualquer pedra para essa função, mas a pedra preciosa não é para essa função de estar na tiradeira ou de estar na funda. Assim é aquele que dá honra ao tolo, ou seja, é um desperdício. É um desperdício você colocar uma pedra preciosa na tiradeira. Por isso que é bom a gente ler nas duas versões, né? A versão NVI, ela não deixa claro isso, ela só fala uma pedra na tiradeira. E a versão Almeida fala como que prende a pedra preciosa. Tem muita diferença, né? Entre essas duas versões. E ele continua, Provérbios 26, 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, como ramo de espinhos na mão do bêbado. Dói, né? Ramo de espinho. Assim é o provérbio na boca do insensato. Ele continua naquela mesma linha de raciocínio lá. Interessante isso, né? Ou seja, como espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca do tolo. Né? Não vai machucar, né? Vai ferir, vai causar dano e não vai ter validade, não vai ter valia. Por quê? Porque está na boca do tolo, porque está na mão do tolo, né? Então ele não vai entender que aquilo é sabedoria, ele vai desperdiçar a pérola. A Bíblia própria fala, né? Não lançais pérolas aos porcos, né? É isso, é um desperdício. É uma pedra preciosa na tiradeira, é uma honra ao tolo. Que a gente saiba honrar as pessoas que de fato merecem honra. Pessoas que de fato são honradas, né? Porque só merece honra quem é honrado, né? Quem é uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que carrega o temor ao Senhor, né? Então não dê honra para quem não merece a honra, né? Porque a honra do tolo ali, a Bíblia diz que é desperdício. E continua, Provérbios 26, 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Olha só. Interessante, lá na versão Almeida fala assim, ó, como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Ou seja, como é importante também a gente contratar, né? A gente saber contratar, né? A gente saber quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente coloca na nossa empresa, porque ele fala, ó, como arqueiro que atira ao acaso, ou seja, ele não tem alvo. Ele não sabe para que ele está atirando, ele não sabe, então ele contrata o primeiro, o tolo ou o primeiro que passa. Então tudo na nossa vida, a Bíblia ela é uma instrução para a vida.
A Bíblia é uma instrução de RH, a Bíblia é uma instrução de casamento, a Bíblia é uma instrução de alimentação. A Bíblia tem tudo, né? Então aqui fala, olha, aquele que contrata o tolo é o primeiro que passa. Então que a gente saiba cuidar disso, né? Porque não é a primeira pessoa, sabe? Você está desesperado atrás de alguém, não, mas avalie, entreviste, né? Olhe para quem você está contratando. E ele continua, Provérbios 26, versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Lá na versão Almeida fala assim, ó, como um cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Ou seja, né, o tolo que volta na sua tolice, o cão que volta no seu vômito, o que vai acontecer? Ele vai se sujar, né? Ele vai se lambuzar, ele vai, sabe, ficar sujo, ficar contaminado, né? Ou seja, o tolo que volta para sua insensatez é isso. Ele que volta, né, para as antigas práticas, aquele que volta para seu antigo demônio próprio, né, que a gente fala, né? Não é domínio próprio, né? Porque domínio próprio quem dá é o Espírito Santo. Enfim, e ele continua, Provérbios 26 e 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Meu gente, como é sério isso, né? Então a gente precisa buscar essa sabedoria, mas nunca se achar sábio o suficiente. Sabe? Nunca se achar assim aos nossos próprios olhos. Nossa, eu sou sábio, né? Eu sou, né? O Senhor condena isso. Olha só que interessante isso. Há mais esperança para o insensato do que para ele. É aquela coisa do orgulho, né, gente? Quem se acha sábio, quem se julga sábio, é porque por trás dessa vanglória existe o orgulho. E o orgulho realmente Deus abomina o orgulho, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, né? Então você vai encontrar como resistência não é nenhum homem, é o próprio Deus. Me perdoe, mas ter um adversário como Deus é de fato terrível, né? Então Deus resiste ao soberbo, né? Deus resiste ao orgulhoso. Então aquele que é sábio aos seus próprios olhos é porque ele está cheio de orgulho. E ele continua. Provérbios 26, 13. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. E ele continua, né? O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil... Não, desculpa, eu pulei um versículo. Provérbios 26, 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Ou seja, gente, a porta é algo que não para, né? Tá sempre entrando alguém, né? Então a porta vai girando na sua dobradiça. Assim é o preguiçoso que se revira em sua cama. Ou seja, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, né? O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Já pensou? Já pensou? Ou seja, ele diz que lá está um leão no caminho. Um leão feroz rugindo nas ruas. Isso o que significa, né? Que ele só vê, mas ele não faz nada. Ele fica na cama se revirando, né? E ele considera-se muito sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Olha só que sério isso, né? Ou seja, ele não faz nada, né? Ele fica... E além de não fazer, ele considera-se sábio. Deus tenha misericórdia, né? Provérbios 26 e 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Você já pensou que sério isso? Porque... Desculpa. Como alguém que pega pelas... Gente, você pegar o seu cachorro, você pegar o seu cão pelas orelhas é uma coisa. Você conhece aquele bicho. Você conhece, ele reage negativamente, você sabe, né, como é que ele vai reagir. Mas como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, ou seja, não é o teu. Não é o seu, a discussão não é sua, é do outro. Daí você vai lá e pega pela orelha, ou seja, você levanta aquilo, você entra naquilo, assim é quem se mete em discussão alheia. Ou seja, vai correr sérios riscos, né? Porque se você levanta um cão qualquer, você não sabe qual é a reação desse cão. Talvez ele vai te morder, talvez ele vai te ferir. Assim é aquele que se mete em discussão alheia. Vai correr sérios riscos, porque está se metendo em causa que não é sua. Por isso que eu falo, né? Já é difícil cuidar da nossa vida, né? E a gente ainda acha que pode cuidar da vida dos outros, né? Então, é muito complicado isso. E ele continua.
Provérbios 26:18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Tem brincadeira, né? Tem pessoas que têm esse costume de ficar brincando, né? Ai, eu tava brincando. Ai, gente, mas é ridículo isso. Tem coisa que tudo bem, né? Você tá brincando agora. Pessoa que faz uma brincadeira, sabe? Brincadeiras assim, que não são brincadeiras, sabe? Sempre se fala um ditado, né? Se só você tá rindo, não é brincadeira, né? Então brincadeira é quando todo mundo se diverte, né? Quando as pessoas assim entram na brincadeira agora, sabe? Brincadeira que é de mau gosto, né? Brincadeira assim que, sabe? Que não tem graça nenhuma, né? Então ali ele fala, ó, assim, como louco que atira brasas e flechas mortais, ou seja, ele tá atirando brasa, né? Daí depois ele não, sabe algo que se diz assim, né? Olha, mexeu, né, com quem não deveria e tal, porque tem brincadeira que você não deve fazer, né? Brincadeira que a pessoa não está preparada, né, para ouvir, né? Brincadeira que não é conveniente, não é lícita, sabe? Daí, ó, assim um homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando, né? E Provérbios 26:20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Que o Senhor nos ajude, nós sermos essas pessoas que apaziguam, sabe, que trazem paz, que são pacificadores. Ó, sem o caluniador morre a contenda. Então, se você está vendo que a contenda está, sabe, a discussão está se acalorando, a contenda, né? Sabe, na tua família, às vezes você chega lá, estão brigando com outro e você ainda bota lenha na fogueira. Não, seja um pacificador. Né? Sem o caluniador morre a contenda, então, ou seja, né? Não é bem assim, vamos ver por outro lado, sabe? Seja aquela pessoa que gosta de ver o fogo se acender, né? Isso é pecado, inclusive, né? Deus não se agrada disso. E ele continua, Provérbios 26:21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. A mesma coisa que a gente falou agora, né? Ou seja, o carvão para a brasa, ele vai alimentar a brasa, a lenha para a fogueira, ela vai tornar aquilo maior. O amigo de brigas, ele faz isso. Então, gente, cuidado com as tuas amizades, né? Se você tem um amigo que está sempre colocando você contra o teu marido, contra os teus filhos, contra a tua família, olha, isso aí não é amigo, não. Não é amigo, não. Você não é crente, não. Né? Não é amigo, não. Porque um amigo de verdade, ele não vai colocar você contra o marido. Sabe aquela amiga que vive assim... Sabe aquela amiga, né? Amiga que você tem que dizer assim, o teu marido não deixa fazer isso? O teu marido age assim, não, o meu não, olha, me perdoe. Isso aí não é uma amizade de verdade. Porque se essa pessoa tá querendo, né, incitar você contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus pais, contra a sua família, me perdoe, não é amigo de verdade. Um amigo de verdade não faz isso. Amigo de verdade quer ver o teu bem, quer ver o bem do teu casamento, o bem da tua família, o bem da tua, sabe? Ele é um amigo falso, me perdoe. É um amigo que faz isso, que incita para que você fique contra o esposo. Eu já vi gente conversa assim, sabe, de rodinha, assim, de mulheres, sabe? Mas o meu marido... não, o teu... sabe? E aquela pessoa vai criando uma raiz de amargura porque ela, nossa, meu marido... Que ela está sendo, né, nutrida ali, alimentada pela língua da outra, né? Que horrível isso, que horrível. Isso não é amizade de verdade, não. Sai fora, né? Sai fora disso. Provérbios 26 continua. 22, Provérbios 26, versículo 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Aqui na versão Almeida fala assim, ó. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. É verdade, né, gente? A fofoca tem um gosto doce, né? A fofoca, a maledicência, ela tem um gosto doce. Ela tem, a nossa carne, ela gosta de fazer isso. A nossa carne ama fofocar. A nossa carne ama, sabe, uma difamação. Ela ama, isso alimenta a nossa carne. Isso alimenta, por isso que ela ama, ela tem apetite por isso. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele sabe, para ele a fofoca é como um fel.
né? Para o nosso espírito, a fofoca, ela rouba a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com o Espírito Santo, sabe? Ela faz mal para a nossa vida, ela faz mal para o nosso coração. Mas para nossa carne, ela é muito boa, pode ter certeza. O que alimenta a nossa carne faz mal para o nosso espírito, sempre lembra disso. Se está alimentando a tua carne, está te dando, sabe, faz mal para o teu espírito, a não ser que seja puro, né, como a gente falou, puro, honesto, amável, digno, né, daí sim. E ele continua, Provérbios 26, versículo 23. Com uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Nossa, olha só isso. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Gente, o que quer dizer? Que dá para disfarçar, né? O esmalte lá sobre o vaso de barro, ou o caco coberto de escórias de prata. Imagina, uma prata cobrir um caco, né? Gente, vai ficar bonito demais. Mas só tá ocultando a verdade, né? Só tá ocultando aquilo que é de verdade, sabe? Tá colocando uma máscara, tá colocando uma capa. Assim os lábios amistosos podem ocultar um coração mau, né? Então cuidado com os lábios amistosos demais, sabe? Querida. Ai, gente, eu odeio que me chamem de querida. Não gosto que me chamem de querida. Pra mim, assim, parece que é falso, né? Querida. Principalmente quando a pessoa fala assim de um jeito, né? Que horrível, né? Lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Né? É tão bom a gente ser de verdade, é tão bom a gente não ter máscara, a gente não ter, né? Não ter essa capa aí de... Onde não adianta, o que o Senhor vê é o nosso coração. O que o Senhor vê é o nosso coração. Ele sabe muito bem o que a gente queria falar, né? Então não vem com essa não. Ai, querida. Pra mim já soa assim na hora falsidade. É bem isso daqui, os lábios amistosos, sabe? Ai, parece um... Não, né? Não me cheira bem, não me traz um discernimento bom, sabe? Eu tô falando, né, toda querida, mas, né? Algumas queridas aí, né? É isso. Então, cuidado com o lábio amistoso. Pode estar escondendo aí, algo muito ruim. Provérbios 26, versículo 24. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios. Quem odeia, disfarça, né? Disfarça, na verdade, aquilo que estava com vontade de fazer, mas no coração abriga falsidade. É aquela coisa, gente, quem é de verdade, a gente discerne aquilo que é verdade, tá? Meu Deus, tem um faro para essas coisas, olha. Acho que também é maturidade, né? De longe, assim, parece que tá tudo certo, parece... A capa tá muito bonita, mas o Espírito Santo traz esse discernimento para nós. Ele traz, gente, ele traz esse discernimento, sabe? Quando você olha... Cara, não parece ser de verdade, não parece ser de verdade. De fato, quando o Espírito Santo traz é porque ele sabe que não é de verdade. Ele sabe que é falsidade, ele sabe que é engano, ele sabe que é mentira, né? Então, cuidado aí. Quando você perceber, inculcar, sabe quando você inculcar? Olha, fica atento, porque é Deus sinalizando para você, são os sinais que Deus dá. E ele continua, Provérbios 26, versículos 25. Embora sua conversa, olha, ele está falando ainda daquela pessoa do lábio lá, manso. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. E ele continua. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Ou seja, não adianta, gente, o falso, mentiroso, enganador, né? Ele pode esconder por um tempo. Ele consegue esconder por um tempo, ele consegue disfarçar, mas uma hora vem à tona. Porque ninguém consegue ser para toda a vida aquilo que não é, sabe? Né? Como é que é? Ninguém com toda a vida consegue esconder uma máscara. Não. Uma hora a máscara cai, uma hora a capa cai, né? E uma hora o próprio Deus expõe em público essa maldade, sabe? Esse coração corrupto, esse coração mau, vingativo, odioso. Uma hora a casa cai, né? Então, Provérbios 26, versículo 27. Quem faz uma cova, nela cairá.
Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Lembra de Amã? Ele fez uma cova para Mordecai, Mardoqueu, né? Ele próprio foi enforcado nessa cova. Então não faça. Não pague o mal com o mal. Não faça cova para ninguém. Não role uma pedra, sabe, para colocar pedra de tropeço na vida dos outros. Porque uma hora você próprio vai cair nessa pedra. Você próprio vai tropeçar na sua pedra. Você próprio vai cair nessa cova. Não vale a pena, né? Que o Senhor transforme-nos de dentro para fora. A verdadeira transformação do nosso interior, ela é de dentro para fora. De dentro para fora, né? Então, não vale a pena, não vale. Segure essa cova, segure essa pedra, entregue na mão do Senhor. Quando ele ouvir olhar essa pedra, ele vai dizer, né? Ele vai te falar o que ele falou lá para a mulher adúltera, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, não atire pedra em ninguém. Não role pedra para prejudicar ninguém, sabe? Não... sabe, mas você sabe que aquela pessoa, daí você vai lá e faz manipula no trabalho. Eu vou fazer isso para aquela pessoa passar por isso. Não faça isso não. Isso é manipulação. A manipulação, ela tem base na feitiçaria. Ela tem base na feitiçaria. A manipulação, o controle dos homens, sabe? Tem base na feitiçaria, tem fundamento na feitiçaria. Porque a feitiçaria faz isso, né? Ela manipula o resultado. A feitiçaria, ela manipula o sentimento, né? Então, a manipulação, ela tem base na feitiçaria. E a Bíblia diz, né, que a feitiçaria, gente, é pecado de rebeldia. Ela é muito séria, muito séria. E ele continua, Provérbios 26, 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. A boca lisonjeira provoca a ruína. Ou seja, a língua mentirosa, ela odeia, ela carrega ódio, né? Ela carrega rancor, ela carrega ofensa, ela carrega mágoa, né? Então ela fere, ela odeia aquelas pessoas que ela fere. Ela odeia. Ela pode esconder por um tempo, mas ela odeia aqueles que ela fere. A boca lisonjeira provoca ruína. Gente, a boca lisonjeira, bajulação. Eu odeio bajulação. Eu odeio bajulação. E se depender de bajulação para se chegar em algum lugar, olha, morrer de fome, porque eu odeio bajulação, gente. Odeio bajulação. Sabe, eu acho que honra é muito diferente de bajulação. Honra, você honra por trás. Por exemplo, os meus pastores, né, as pessoas que eu amo, as pessoas, meu marido. Gente, eu honro, eu falo deles quando eles não estão perto de mim. Isso é honra, sabe? Claro que você pode honrar publicamente também, em algumas ocasiões. Agora, a bajulação, ela tem interesses. A bajulação, ela é firmada, ela é movida por interesse egoísta. Por que eu estou elogiando tanto aquela pessoa? Eu quero ganhar alguma coisa dela. Por que eu estou tão perto dessa pessoa? Eu estou lá, você é incrível. Você, meu Deus. Sabe? Gente, eu odeio bajulação. Eu sei, olha, Deus me deu um farol, assim, um discernimento para poder perceber quando é honra e bajulação. A gente sabe, né? A gente sabe. E bajulação provoca ruína. Ela provoca ruína não só para quem bajula, mas para quem às vezes é bajulado. Eu não gosto de bajulação, gente. É falso. Sabe? Você percebe que há algo por detrás, sabe? Há uma motivação errada, há uma ação, há uma intenção, sabe? De às vezes querer que você dê oportunidades, de às vezes querer que você, sabe? Que você coloque essa pessoa em outros lugares. Sinceramente, a bajulação não é de Deus e ela provoca a ruína. Salomão sabia bem disso, né? Imagina como ele era bajulado. Então há muita diferença entre honra e bajulação. A honra verdadeira, ela não é movida por interesse. Não, ela é genuína, ela acontece por detrás das tuas costas e pela frente também. Sabe? Agora a bajulação não, é só pela frente. Porque por trás, muitas vezes há um discurso contrário. Então cuida. Que bajulação é muito diferente de honra. Se você chegou agora, né, não assistiu tudo, depois volta, né? Volta lá na live, porque cada capítulo de Provérbios, gente, merece ser ouvido novamente, né? Capítulos de Provérbios, eles não têm uma continuidade, então não tem problema. Se você assistiu hoje, se você não vai poder assistir amanhã, não tem problema, porque cada capítulo ela tem um ensino, né?
E é isso, gente. Hoje nós acabamos Provérbios 26, na verdade. E amanhã não tem live, tá? Amanhã eu estarei viajando para Santa Maria, né? Vou ministrar lá num retiro de mulheres. Então amanhã já às 7 horas da manhã a gente já vai estar na estrada, né? Para chegar em Santa Maria em tempo. Então amanhã não tem live e nem na segunda-feira, tá? Porque eu vou voltar na segunda-feira somente de madrugada, então não tem live nem na sexta nem na segunda, mas na terça-feira nós voltamos com a nossa live. Amém? Deus abençoe você. Um grande beijo no seu coração.